Gente, boa noite a todos, tá? É um prazer tê-los aqui novamente, em nome da BTL. Hoje estamos com o Dr. Rodrigo Kikuchi, médico cirurgião vascular, tá? Um expert na área de laser internacionalmente, tá? E com o Dr. Fábio também, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular e membro da Sociedade Brasileira de Laser, Medicina e Cirurgia. Dr. Kikuchi, Dr. Rodrigo Kikuchi, palavra com o senhor. Bom, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos aqui a mais um webinar. E a ideia hoje, na realidade, é trazer um pouquinho do que o laser pode fazer. Tá, não tinha preparado, mas acho que eu vou iniciar aqui comentando uma coisa com vocês. Olha só. Para muita gente, o laser assim, é marketing, às vezes até acha que é enganação, é só uma luzinha e alguma coisa muito simples. Mas, na realidade, né, o laser, muitas vezes, é até tido como duas faces. Né? É uma coisa bonita, mas é que não dá resultado, ou serve só para a parte de beleza. Mas, se a gente for ver, laser, ele está absolutamente em muita coisa do nosso dia a dia. Desde o supermercado, que vai ter o leitor a laser, vários shows de luz, os toca-CDs, que agora não é nem mais tão novo, ou mesmo nas apresentações, tudo isso é laser, gente. Eu trabalho com laser há mais de 20 anos, tá? E quando as pessoas falam em laser, parece até, muitas vezes, algo milagroso. Mas para você ver o impacto do laser no nosso dia a dia, quando o laser fez 50 anos, isso foi em 2010, teve um cara chamado Mark Bronski, que é de uma empresa chamada True Laser nos Estados Unidos, que ele criou um desafio chamado Life Without Lasers. O que esse cara fez? Ele falou que ia pagar $1.000 para cada cidadão que provasse que durante 24 horas de um dia ele não teve contato com laser. Resultado disso, o Mark Bronski não desembolsou um centavo. Por quê? O laser está no nosso relógio, o laser está nos óculos, porque o corte muitas vezes é feito com laser, no barbeador, as lâminas do barbeador são cortadas com laser, nas TVs, os equipamentos lá dentro, e mesmo nos carros hoje, a gente tem sistemas todos que têm condução à base de laser. O laser está presente em tudo isso. Quando a gente entra na área da medicina, aí é um festival. Desde as especialidades como oftalmologia, como a neurocirurgia ou a cirurgia geral, a minha especialidade em particular, que é a cirurgia vascular, na dermatologia, cirurgia plástica, otorrinolaringologia, ginecologia, obstetrícia, e agora num segmento também que está chegando na especialidade de ortopedia. Agora, o grande perigo e o grande risco quando a gente fala de laser médico é porque são lasers de alta intensidade. E aí eu preciso dizer para os senhores, cada laser tem uma determinada ação, porque laser nada mais é do que uma sigla, que significa amplificação da luz estimulada por emissão de radiação. E por isso, quando a gente fala de laser de alta intensidade, é importante saber alguns mecanismos e não apenas acreditar que protocolos prontos de fabricantes podem ser úteis em geral. E por isso o conhecimento técnico da ação do laser é essencial. Né? Nesse caso, o Dr. Fábio vai trazer para vocês o desenvolvimento de uma forma de aplicação de um laser de alta intensidade que faz alguns mecanismos algumas reações biológicas dentro do organismo que podem levar a situações clínicas bastante e muito interessantes. Porém, é importante salientar que a forma de aplicação ou reação individual do paciente ainda existe. E quando isso acontece, você precisa conhecer a técnica para saber adaptá-la. Tá? Por isso que eu vou convidar vocês a conhecer melhor o RIO Protocol, que é RIO de Laser de Alta Intensidade da sigla em inglês,
que o Dr. Fábio desenvolveu, estudou, continua estudando, continua desenvolvendo, para que vocês possam conhecer um pouquinho melhor dessa aplicação, principalmente em áreas que vão ter modulação de reação biológica. Tá? Fábio, divirta esse povo todo que está aqui conosco. Rapaz, depois de uma introdução dessa, é só lisonjeio. Muito obrigado, Kikuchi, pela apresentação. É isso mesmo, eu acho que o que a gente precisa entender, antes de começar a falar sobre o que a gente vai mostrar, é isso, é que são diferentes situações e a gente precisa se preparar para saber aplicar melhor cada uma delas para não trazer dano para o nosso paciente. Vamos ver se eu consigo aqui compartilhar minha tela. Acho que entrou aí, Roberto? Sim, entrou. Só não está no modo slide. Isso, modo slide. Excelente. Vocês vão observar que em toda a apresentação tem esse QR Code. Qualquer uma delas, a leitura dela vai direcionar para o nosso site. Lá tem outras informações. Obviamente, a gente não vai conseguir passar tudo aqui. E tem também um caminho para que a gente possa trocar outras experiências, né, nesse campo que eu costumo dizer que o laser é uma bíblia. E como é que a gente vai entender os efeitos do laser de alta intensidade na regeneração textual e no tratamento da dor? Essas são os dois temas que a gente vai abordar principalmente aqui. A princípio, a gente tem que saber que tudo começa com o dano. E qualquer tipo de dano, qualquer reação que você tenha no organismo, vai envolver edema e inflamação. Se você consegue modular essas duas situações, desde a lesão cortante, contusa, até as hérnias de disco, que às vezes evoluem em poucas semanas com uma melhora importante, exatamente por redução do processo de edema e inflamação perineural, tem que ser... esse é o início de tudo. E a grande vantagem que o laser nos traz é poder atuar modulando, é importante entender isso, modulando, não eliminando essas duas situações específicas. Por que eu friso isso? Porque a inflamação é importante, não tem regeneração se não tiver inflamação, né? E o edema é a forma que o organismo tem de carregar nutrientes, oxigênio, sangue, líquido, células de proteção e mesmo carrear as células de limpeza de uma lesão provocada, seja ela por qualquer dano que seja. Vamos tentar dividir em três partes. Por que a gente está buscando isso? Primeiro, nessa caminhada de estudo que eu venho fazendo, eu deparei, uma das apresentações que eu fiz, eu notei que na minha plateia tinham cerca de 20 e poucos alunos, 20 e poucos ouvintes, e lá tinha tudo isso, todos esses especialistas que o Rodrigo falou. Tinha ginecologista, proctologista, cirurgião geral, vascular, cirurgião plástico e cirurgião cardíaco, inclusive, neurocirurgião, ou seja, isso interessa a todo mundo. E eu comecei eu pesquisava mais na nossa área, né, na vascular, e comecei a ficar intrigado com essa situação e fui para a literatura, fui para os trabalhos. E achei esse texto, essa publicação recente até, de 2017, mostrando o estudo nos 6 maiores países da Europa, Reino Unido, Holanda, França, Itália, Espanha e Alemanha, um total de uma revisão de 9.066 trabalhos, mostrando que situações como essas acontecem no nosso dia a dia, né? São situações, algumas delas catastróficas, e que a gente precisa de recuperar essas lesões. São lesões que geralmente duram 4 meses, 6 meses, 10, 12 meses, com custos exorbitantes, lesões impactantes. A gente vai rever todas essas lesões no final da apresentação, né? Que nos levam, de forma bem mostrada nesses trabalhos, a todas essas situações: internação prolongada, antibiótico de largo espectro, cirurgias repetidas, sala, equipe cirúrgica, anestesia, material, equipes de apoio, várias equipes diferentes, internações em unidades fechadas com custo altíssimo, transferência para tratamentos
associados como oxinoterapia hiperbárica, curativo de aspiração, coberturas especiais, home care ainda quando o paciente vai para casa, ou seja, é uma roda viva de gasto. O impacto dessas situações, como bem mostrado nessa publicação, é muito grande, a ponto de aumentar em 60 dias, 50 dias internações e internações em unidades de alto custo, principalmente para cirurgias de trauma ortopédica e neurocirurgia. Né? E aí sim eu fui entender por que tinham tantos especialistas diferentes. Uma das colegas que estava na sala, cirurgiã cardíaca, disse que uma das piores complicações que ela tinha é quando tinha infecção no sítio doador da safena, por bypass aortocoronário. Né? E isso geralmente evolui com infecção também do externo e, às vezes, a perda de uma cirurgia feita com todo esmero, com toda a qualidade e por uma situação de infecção no caminho desse tratamento. E o custo disso, em libras esterlinas, é isso aí que vocês estão vendo. E algo precisa ser feito para reduzir esse impacto. Né? Esses dados justificam qualquer investimento para você baixar o custo por evento, que varia entre 3 e 11 mil libras esterlinas. Estão falando aí de 40 a 120, 150 mil reais por evento. Isso é um custo muito alto. Extrapolando um pouco para a parte de dor, para a medicina do esporte, para a ortopedia, nós temos todas essas situações que hoje fazem parte do nosso dia a dia. E a grande maioria delas, o que está envolvido é desgaste tecidual, degeneração, seja ela por trauma ou por outra causa, o próprio trauma, as próprias lesões traumáticas, que na nossa selva de pedra, os acidentes são cada dia mais marcantes, as dores de outras origens, exercício mal realizado, exercício profissional cada dia mais exaustivo, na busca de resultados. Então, tudo isso é de um impacto muito grande e algo precisa ser feito. Né? E já é feito fora do país, né? Por questão deles terem disponibilidade de equipamento, vários países, principalmente do leste europeu, mas também Itália, vocês estão vendo aqui casos na Inglaterra, de grupos esportivos, grupos culturais que, na verdade, são também esportistas, né, como as bailarinas e etc., usando esse tipo de aplicação. Até, inclusive, no nosso meio, por ter sido uma situação, um evento internacional, existe autorização para se usar um produto que não tem Anvisa, né? Porque este equipamento de que nós estamos falando hoje, especialmente, esqueci de agradecer inicialmente ao convite do Roberto, né, que é do grupo da BTL, que trouxe para o Brasil esse aparelho com Anvisa desde novembro do ano passado, mas por condições dessa pandemia, apenas agora começa a se difundir mais o uso pelo país. Mas até aqui no Brasil, na Copa América de 2015, isso foi utilizado por algumas seleções. Nas Olimpíadas também, algumas seleções europeias, como de Portugal, da República Tcheca, utilizaram esses equipamentos em seus atletas. E baseado em estudos de peso, estudos placebo controlado, duplo cego, mostrando principalmente o ganho em qualidade de vida e melhora do sintoma que mais prejudica esses atletas ou mesmo os pacientes comuns, que é a dor, né? Dor e incapacidade. Com isso, o atleta fica impedido de treinar, ou o atleta amador fica impedido de praticar seus exercícios, ou o nosso idoso fica restrito e as outras situações vão se somando. Né? Então, os resultados com a resposta ao laser de alta intensidade, provado por todos esses trabalhos impactantes, duplos cegos, randomizados, todos eles mostrando esse benefício, nos apoiam a buscar essa tecnologia. E algumas pessoas já me perguntaram, principalmente colegas da ortopedia, o laser vai substituir as outras coisas? Absolutamente não, não mesmo. Né? O laser é apenas um catalisador, ele é um facilitador. Como eu falei, ele modula alguns processos que, quando muito intensos, acabam sendo prejudiciais. Né? Mas,
conhecer a lesão, conhecer o tipo específico de tecido acometido, os mecanismos da lesão, a causa da dor, o dermátomo comprometido, os processos inflamatórios infecciosos associados, e saber, principalmente, seguir essa situação, pode ser o fator preponderante em a gente conseguir, como o Rodrigo mesmo falou, alcançar ou a eficiência e eficácia do método ou causar um dano ao nosso paciente. Então, é preciso muita responsabilidade e conhecimento, obviamente. Isso vai ser, isso a gente vem tentando trazer a condição de todos alcançarem, mas isso é necessário, não temos dúvida disso. Então, a ideia do laser de alta intensidade é acelerar, otimizar ou mesmo habilitar os pacientes aos demais tratamentos convencionais, seja dar continuidade ou mesmo iniciar alguns tratamentos, e com custo-eficiência mais impactante, né? A ideia, eu tirei isso de um trabalho que não é nem do meio médico, é de uma engenheira mecânica que trabalha com laser. Ele fez uma publicação, vocês vão ver abaixo, que a ideia não é tanto ver aquilo que ninguém viu, mas pensar o que ninguém ainda pensou sobre aquilo que todo mundo está vendo, né? Que são essas lesões que precisam ser tratadas. Então, a nossa ideia é ser adjuvante. Todas as outras especialidades são importantes, precisam estar engajadas no acompanhamento e segmento desses doentes e usar o laser como catalisador. Como o Rodrigo falou, o laser tem várias fases, desde o bicho feioso até o mais feio ainda, até, quem sabe, a gente, usando e aplicando da forma mais adequada, conseguir a beleza que ele pode nos trazer de resultado. Tudo começou com essa paciente, uma paciente que tinha uma cirurgia cardíaca com uma prótese de aorta ascendente implantada e uma celulite. A foto é ruim porque é antiga, mas ela tem uma celulite aqui com uma pústula e uma área de hiperemia em volta. E por ser a minha mãe, eu realmente fiquei muito preocupada com a situação dessa prótese embaixo de um processo infeccioso, mesmo que mínimo. E usando os conhecimentos de um amigo que a gente trabalhou com laser desde o início da minha trajetória, ele falou: Fábio, o laser ajuda nesses casos. Eu até usei da forma errada, aqui está mostrando como que uma forma errada pode causar um dano mínimo aqui, mas um dano. Mas, enfim, o processo infeccioso e inflamatório foi modulado. Aqui a gente já vê uma foto melhor, que não tem mais hiperemia, a pústula já está estourada, mas com a granulaçãozinha no fundo. E essa paciente, com 3 dias, minha mãe, evoluiu bem, a cicatrizou a lesão, e 7 meses depois ela vem me queixar de uma coceira, um incômodo na cicatriz. Eu falei: mãe, mas eu não estou vendo nem a cicatriz. Aí ela baixa a roupa e me mostra: olha, a cicatriz é para baixo. Isso me alertou. Falei: poxa, o lugar onde eu fiz o laser, a evolução foi essa, e onde eu não fiz o laser, a evolução foi bem pior. Aí sim me chamou a atenção. Vocês podem ver aqui a data, 2005, isso é bem antigo. Me chamou a atenção para estudar as aplicações em outras patologias. Obviamente as minhas patologias, né? Eu comecei a aplicar em pé diabético, em paciente que a gente tratava e que estava com a cicatrização difícil, até sair essa publicação nossa em 2020 no Jornal Internacional. É um estudo de casos, mas mostrando que o laser pode sim ter ação de promover cicatrização com menos tempo e menor quantidade de aplicações. Esse cardápio vasto, vocês podem ver que aqui varia desde patologias ortopédicas, a animais, cavalos, pequenos animais, mas que basicamente fala em processo regenerativo, auxílio em resolução de processo de qualquer tipo de dano tecidual a síndromes dolorosas. E agora, cabe a nós, como o Rodrigo falou, entender como vamos agir nessa situação. O Dr. Rodrigo já definiu muito bem o laser. É uma luz artificial em que, para termos a melhor ação, precisamos ter interação com os tecidos. E como isso ocorre? Ocorre escolhendo melhor, primeiro o nosso alvo, né, ou o foco. A gente vai conseguir distinguir exatamente essas duas coisas um pouco mais à frente, mas a gente precisa entender o que a gente precisa alcançar em qual intensidade. Tá? E
para a gente conseguir o que a gente precisa com bioestimulação, que é intensidade de energia em profundidade e em amplo território, em uma amplitude maior de tecidos, né, uma quantidade maior de tecidos, a gente precisa de algo que interaja bem com a hemoglobina e com a água e que tenha pouca ação sobre a melanina, porque senão nós não conseguimos passar pela pele e vamos causar lesão na pele, já que nós estamos tratando de alta intensidade de energia. Vou tirar meu celular aqui que está me perturbando, mas vamos lá. Então, nós precisamos das ações do laser que não a ação direta, né? A gente sabe que o laser tem 4 ações principais quando aplicado sobre um tecido, seja encostado ou não. Aqui o exemplo é com a peça encostada, mas vocês vão ver que a nossa aplicação não é encostada, porque o nosso aplicador é colimado. Então, nós precisamos associar as ações da absorção, da transmissão pelos tecidos e da dispersão desse laser através dos tecidos para a gente conseguir todos os efeitos que a gente quer. A reflexão praticamente não pode ser totalmente desprezível, porque pode causar dano aos nossos olhos e aos dos nossos pacientes, se alcançar a retina, mas a reflexão é apenas 2 a 3% do laser aplicado. Então, se a gente pensa, vamos pensar aqui no síndrome da Target, né? Se você quer uma lesão tecidual, você pensa em alvo, né? Você pensa no centro. Mas a Target não quer alcançar só o alvo. Ela quer alcançar todo o território ao redor do seu alvo. E é isso que nós vamos buscar com laser de alta intensidade, não desfocado, mas com spots de aplicação altos e comprimento de onda adequado, né? Porque o que a gente busca é entregar energia a um alvo específico, ou seja, a nossa célula, de preferência não as células danificadas, mas as células boas ao redor dela, para que essa estimulação se propague através de todas as células, levando à recuperação de todas elas ao mesmo tempo. E assim a gente conseguir a regeneração celular. Esse slide é longo, vale a pena, depois eu posso disponibilizar para vocês, mas fala todas as ações do laser, inclusive alcançando tecido ósseo, né? E eu chamo a atenção para essas duas, essa que mostra que o laser é capaz de aumentar a produção de colágeno na área lesionada, não só aumentar, mas de organizar a formação das suas fibras. Por isso, a gente vai ver cicatrizes no padrão que a gente vai ver nas imagens que eu vou mostrar à frente. E o segundo característica mais importante que eu acho, que eu classifico nesse slide, é a ação sobre edema e inflamação, aumentando numa fase inicial os mediadores inflamatórios, trazendo macrófagos, neutrófilos, linfócitos para a área lesionada e depois removendo o excesso delas para que você não tenha nem secreção, nem crosta e tenha um bom tecido de granulação, né? Além das outras que vocês estão visualizando aí. Com isso, nós vamos conseguir, sim, modular o que é o nosso problema, que é o edema e a inflamação, e produzir os efeitos que o laser é capaz de nos produzir. A analgesia potente, pela interação ideal com a pele humana, permitindo penetrações profundas, né, com todas aquelas características que eu falei para vocês, de absorção, dispersão e transmissão, e usando, inclusive, com a possibilidade do modo pulsado, que varia de 1 a 20 kHz, ou seja, pulsos muito rápidos, você consegue bloquear terminações nervosas livres nos tecidos e produzir bloqueio, muitas vezes, imediato do sintoma doloroso. Então, pensem nisso por uma ferida aberta, por uma ferida de um queimado, por uma lesão osteomuscular e etc. O benefício, às vezes, o paciente acha que a gente está fazendo bruxaria, porque entra com dor e sai sem dor, né? Os efeitos de bioestimulação. A ação em profundidade permite alcançar a circulação sanguínea e a mitocôndria e as mitocôndrias dos tecidos, que são a unidade produtora de energia das células. Com isso, aumenta a oxigenação tecidual, aumenta a absorção de metabólitos, resultando em bioestimulação, aumento de AMP cíclico, de ATP, RNA e DNA. Com isso, você tem regeneração, replicação celular. Células boas crescem em direção às células lesionadas, ocupando e renovando esse tecido.
O efeito térmico também tem a sua importância, porque entregando grande quantidade de energia profundamente, a gente consegue fazer aquecimento dos tecidos. Isso provoca vasodilatação, aumento de perfusão sanguínea e aumento de aporte de oxigênio e nutrientes a esse tecido lesionado, né? E, por fim, o efeito anti-inflamatório, né? Então, a luz laser ela consegue inibir a inflamação nos tempos mais avançados do processo através do aumento do aporte de oxigênio e metabólicos. Então, com isso, ele vai aumentar a migração e atividade leucocitária, estimulando a remoção de células inflamatórias danificadas e mesmo produtos de degradação desse tecido que está em regeneração. Então, tudo isso vai potencializar outros tratamentos com coberturas, tratamentos com hiperbárica, com VAC, com matrizes dérmicas e etc. Né? Então, é preciso entender, e aqui não tem tempo nem espaço para isso, que o processo de cicatrização é algo lento, né? Apesar de estar intimamente ligado a edema e inflamação, que são as bases de todo esse processo, nós temos uma interação entre células estromais e circulatórias que vão ser ativados por uma série de mediadores químicos produzidos, não só pelo invasor, mas também pelas próprias células do tecido e das células e das substâncias humorais responsáveis por resolver esse processo, né? E que a cicatrização não é aquele tempo entre você fazer um corte, dar o ponto e tirar o ponto. Isso ocorre, isso se prolonga, as fases da cicatrização vão muito além disso, né? Às vezes alcançando 6, 12, 18 meses. Às vezes, todos nós sabemos que às vezes queloides começam a se formar 3, 4 meses depois de uma lesão cicatrizada e sem os pontos, né? E a vantagem é que o laser, pela capacidade de organizar o colágeno, ele consegue modular todas essas fases, né? Então, a atuação na cicatrização, a nível celular e a nível de circulação, é muito extensa em termos do tecido lesionado, né? E o que a gente tem que entender, o que a gente busca, vamos lembrar de novo do símbolo da target, não foco, não alvo, a gente busca o foco, a área de foco, ou seja, nós vamos tratar o ambiente da lesão, não dependendo diretamente da etiologia do dano. Por isso, a gente consegue aplicar para diferentes condições inflamatórias. Outra situação interessante é que, por estimular agentes intrínsecos do paciente, da lesão, não da superfície que é tratada, o laser consegue agir através de algumas substâncias livres de cromóforos, coberturas, matrizes dérmicas, filmes de proteção. Então, não há competição, mas sim sinergismo com essas situações. Então, ninguém aqui, lembra que lá no início eu falei, nós não estamos aqui para substituir nada que se faça com uma ferida, com uma boa intenção. Você quer proteger, você quer umidificar, você quer hidratar, pode continuar fazendo tudo isso. Só precisa saber que a resposta a todos esses agentes que você vai usar, inclusive os agentes físicos externos, como as câmaras hiperbáricas, os curativos de aspiração, vai ser muito acelerada. Ou seja, muito provavelmente você vai precisar de menos interferência desses agentes, e com isso você vai conseguir reduzir custo e acelerar satisfação e resultado aos seus pacientes. Né? Porque tudo isso que a gente falou aqui, curativo, hiperbárica, isso tem situações agregadas que, a nível de tolerância, logística, adesão, custo principalmente, e preferências pessoais, às vezes acabam interferindo no nosso resultado esperado. E a gente sabe que qualquer tempo perdido numa lesão pode se transformar uma lesão simples e limpa numa lesão infectada e botar a perder todo o nosso trabalho feito até aí. Então, nós estamos falando de um tratamento que é não invasivo e indolor, que as aplicações são rápidas, a média de aplicação para feridas é de 3 a 7, 8 minutos, e para as lesões osteoarticulares, o tratamento da dor profunda, inclusive, não ultrapassa, usando a potência e a intensidade de laser adequada, não ultrapassa 10, 12 minutos de aplicação.
reduz o uso de medicação, trabalha com mediadores intrínsecos à lesão. A primeira coisa que eu faço com meus pacientes que estão tomando anti-inflamatórios, analgésicos e muitas vezes antidepressivos para tratar a dor é suspender os remédios, do mais forte para o mais fraco, até que a gente conseguir, geralmente com 4 a 6 sessões no máximo, eliminar toda a medicação. E o melhor de tudo, efeito doping zero, ou seja, para atleta não tem problema, você não invade circulação sanguínea, você não dá remédio para o paciente e você consegue o resultado que você espera, que são todas essas ações que a gente já citou anteriormente. Tá? Então, esse fato de agir através de algumas coberturas ou outras condições de tratamento que a gente dispõe, também favorece o tratamento. As aplicações são semanais, ou seja, o paciente pode trocar um curativo, você faz a limpeza, aplica o laser, ele cobre com um novo curativo, ele vai voltar semana que vem. E aí é assustadora a resposta, vocês vão ver nos casos que a gente vai mostrar. Bom, o que a gente pode usar para fazer isso? A gente já sabe que o laser de baixa intensidade, LLLT, é de laser de baixa intensidade, terapia com laser de baixa intensidade. Os trabalhos são, a maioria deles, a grande maioria, mostra que isso é capaz de acelerar o processo de cicatrização. Mas o tempo de exposição ao laser, a quantidade das sessões são longas e a capacidade de penetração, geralmente são comprimentos de ondas baixas, em torno de, variando de 430 a 680 nanômetros, é também baixa. Além da aplicação ter que ser ponto a ponto, com contato com o paciente, demoradas e repetidas vezes. Como é que a gente vai fazer para lesões extensas e profundas, que são os casos que eu mostrei aí? Né? Então, essas aplicações são factíveis, sim, se faz isso em vários hospitais, alguém já deve ter visto isso sendo aplicado, mas isso não é de aplicabilidade ruim. Esse trabalho, além disso, tem essa situação. Esse trabalho é o trabalho daquela que eu citei para vocês lá, daquela frase, em que ela não é médica, a doutora Aline, é um trabalho de doutorado da doutora Aline, ela é engenheira mecânica e fez um trabalho avaliando as diferentes variáveis de um trabalho ideal que fala sobre laser. Agora, me chamou a atenção que, quando ela faz a listagem de todos esses trabalhos, tem uma coluna que não muda, a capacidade de reprodução. Se a aplicação com laser de baixa intensidade é replicável, né? Se ela pode ser reproduzida em outro serviço. E a resposta é unânime, não é possível. Né? E a gente, voltando para a questão conceitual, se um método não é reprodutível, ele precisa ser questionado se ele é científico ou não, apesar de ter resultado. Né? O que a gente fez para a gente pensar nessa modalidade de aplicação? Bom, a fórmula de energia é essa. Você precisa dar de dose de laser para alcançar um resultado, é função de potência vezes tempo dividido pela área de aplicação. E a gente precisa estar dentro de uma janela terapêutica, né? Que, por caso das feridas abertas, por exemplo, é em torno de 10 a, no máximo, 15 joules por centímetro quadrado. Para as lesões osteoarticulares, a gente pode alcançar doses muito maiores. A gente busca já aquecimento profundo e bioestimulação de células profundas. Então, a gente pode aplicar até 100 joules por centímetro quadrado, obviamente com os cuidados que a gente tem à disposição com esse tipo de dispositivo, e sem causar dano para o paciente. Então, o que eu fiz? A gente pegou a mesma forma, eu quero a mesma densidade de energia, então eu aumento a potência muito, aumentando a potência, eu consigo aumentar a área de aplicação, e a área é função exponencial. Só para vocês terem uma ideia, a área dos lasers de baixa intensidade é em torno de 2 milímetros. Aqui eu consigo 30 milímetros, 3 centímetros. E isso é exponencial. E quem que reduz? É o tempo que reduz também exponencialmente. Só para vocês terem uma ideia, para tratar uma lesão aberta, por exemplo, uma ferida, que eu vou aplicar 12 joules por centímetro quadrado, numa ferida de 20 por 10, 200 centímetros quadrados, com uma potência de 10 watts, eu preciso de 4 minutos. 4 minutos para entregar toda a dose necessária. Para fazer a mesma coisa com os lasers normalmente usados pela fisioterapia, que são de miliwatts, 0,1 watt, ou seja, 10 miliwatts. Aqui você está falando em 100 miliwatts, mas a maioria é de 50, 60 miliwatts. Se eu usar 100 miliwatts, eu vou usar 400 minutos. Ou seja,
O mesmo tratamento que eu faço em 4 minutos, eu vou precisar de 6 horas e 40 minutos. Ou seja, mais ou menos 1h20 por dia, 5 dias por semana. Aqui eu faço uma vez só por semana. Isso aqui é inviável. Se a gente pensar nas lesões osteoarticulares, que a gente precisa de mais profundidade, de mais intensidade de energia, né? Opa, desculpa. A gente pensar numa área maior, geralmente 500 centímetros quadrados, com 12 watts de potência, eu preciso de 6 minutos. Com 0,1, que é o 100 miliwatts, eu preciso de 833 minutos, ou seja, 14 horas. É impraticável, não tem como você fazer. Vamos falar um pouco da evolução disso aí. É óbvio que isso foi evoluindo. Os primeiros lasers apareceram para esta finalidade, né? São os lasers de baixa intensidade, apareceram em 95, 2000 juntaram vários LEDs para tentar aumentar a capacidade de resposta e a facilidade de aplicação. Em 2012 começaram a surgir os lasers de alta intensidade. E agora, em 2019, surge o sistema com escaneamento robótico que nos permite aí sim entregar a quantidade de energia que a gente precisa. O que a gente precisa é um sistema que entregue a energia de forma uniforme, que tenha capacidade de entrega profunda, que tenha grandes spots, que use o comprimento de onda ideal, 1064 nanômetros, e que tenha capacidade de penetração sem lesionar a pele. Eu rodo esse filmezinho, vou tomar uma água. 1 minuto só. Só lembrando, não tem problema de conflito de interesse, porque essa máquina é única. Nenhuma máquina no país consegue entregar 10 a 30 watts de potência com um sistema robotizado de aplicação, com o spot variando de 10 a 60 milímetros, se vocês virem na aplicação em barra, e com laser de 1064 nanômetros de alta penetração. Então, não tem conflito de interesse. Esse é o equipamento que a gente está falando. É o BTL High Intensity Laser 6000 com Scanner System, é assim que ele é conhecido aí nas altas rodas, e ele é um diodo capaz. Por que diodo? Fábio, eu tenho um aparelho ND-YAG, posso usar para fazer bioestimulação? Pode, só que com o YAG geralmente é um aparelho que tem a sua potência variando entre 2.000 e 6.000 watts. Aqui nós estamos falando de 10 a 30. Ou seja, é uma energia muito intensa. Por isso os IAGs não são de aplicação transdérmica contínua, porque senão queimaria a pele. Então eles são pulsados e a maioria micropulsado. Outro problema, para você conseguir aquecer, você precisa de entregar energia profundamente. Então você precisa de vários tiros. E todo mundo sabe que as máquinas de IAG vêm com um contador de tiros. Alguns cobram, inclusive, por quantidade de disparos, né? E você dispara uma verdadeira metralhadora nos tecidos. E isso vai encurtar a vida útil do seu equipamento. Ou seja, não é o equipamento certo para fazer o que você precisa. Mas ele funciona também, né? Então seria leviano se eu dissesse que não funciona. Esse equipamento ele é dotado de uma condição de preset que te faz escolher o tipo de pele do doente. De 1 a 3 ele não muda, porque são as peles claras, ele não vai ter lesão nenhuma. Quando o tipo de pele, aqui nós estamos falando de escala Fitzpatrick. Se for pele 4, ele reduz até 10%, tipo 5 de 20 a 30% e tipo 6 de 30 a 40% da quantidade de energia. Exatamente para não lesionar a pele nas peles mais escuras. Te permite optar desde o agudo, porque você não tem dor. Você vai fazer, por exemplo, um tratamento de terapia de onda de choque num paciente numa lesão aguda, ele tem muita dor. Então, às vezes, você não consegue fazer o tratamento. Então, você aplica o laser, você transforma uma lesão aguda em outros métodos, que aí você pode fazer a sua onda de choque, por exemplo. E te classifica a quantidade de tecido que você quer alcançar. Até 2 centímetros, 2 a 5, 5 a 10, 10 acima de 10 centímetros. Ele chega até 12, como diz na instrução de uso.
E, além disso, você consegue programar os tratamentos de forma associada. O próprio equipamento ele te faz um modo pulsado para analgesia, com baixa intensidade de energia e baixa potência, e um modo com alta intensidade de energia contínuo para você produzir aquecimento e as outras condições de regeneração, que é aquecimento, efeito analgésico e bioestimulação, né? E terapias que variam com curta duração. Aqui está, 2 minutos de tratamento. Essa outra aqui associa 4 tipos diferentes de tratamento na mesma aplicação de 6 minutos e 5 segundos. Ou seja, o equipamento te dá, pela sua variedade de formas de aplicação, se você quer analgesia, se você quer bioestimulação ou se você quer ação analgésica, diferentes formas de aplicação numa mesma sessão, vamos dizer assim. Vou mostrar alguns casos agora, vou tentar passar rápido para a gente não perder muito tempo. Pensando na medicina do esporte, como eu falei, esse sistema robotizado é ideal para essa situação, porque nós estamos falando de alta quantidade de energia e necessidade de penetração nos tecidos. Vocês veem aqui que o nosso modelo aqui, que é o próprio Roberto, ele tem uma lesão no ombro, então a gente delimita a área da lesão e o equipamento mostra, a gente programa nosso tipo de tratamento e o equipamento vai mostrar numa câmera térmica a área que ele está distribuindo energia, né? A gente só consegue isso com esse sistema robotizado. Manualmente, isso fica impossível, inclusive combinando condições terapêuticas. E a segurança é total. Você vê que o Roberto se mexeu, o equipamento simplesmente para a sessão, para não causar dano no paciente. Essa imagem é só para a gente entender que, às vezes, dependendo da patologia que você vai tratar, você precisa de alta energia, de 30 watts de potência. Por que isso? Porque eu quero tratar o paciente com tempo aceitável. Eu posso tratar com menos energia? Sim, com um aparelho de 10, com de 20, mas olha aqui, 33 minutos. Então, ninguém aguenta isso, nem o paciente, nem o equipamento, né? Então, você pode até fazer, é possível fazer. É o mesmo equipamento, mas provavelmente um equipamento, provavelmente não, a gente sabe que é um equipamento com capacidade de energia menor, provavelmente 20 watts esse equipamento. Então, você troca um tratamento de 8 minutos por um tratamento de 33 minutos, né? Se você usar, você pode ver que aqui eu tenho tratamentos super rápidos, com grande energia, em que eu aumento só 3 graus a temperatura, obviamente é o robô que controla isso, né? Numa forma muito tranquila e tolerável para o paciente, e eu consigo aqueles resultados. Dessa forma, aqueles resultados das ações do laser que eu mostrei para vocês, né? Por isso, as indicações em dor aguda, regeneração e alterações inflamatórias, né? Aqui só para exemplificar as formas de escaneamento que ele tem, em espiral para analgesia e serpente para bioestimulação, ou ainda aquele de varredura para áreas maiores. E a gente consegue distribuir energia de uma forma muito intensa, profunda e uniforme. Com isso, a gente tem resultado. Tá certo? Aqui, só mostrando alguns exemplos, esse é o nosso provável campeão olímpico de skate, Pedro Barros. Chegou num evento da Vans Park Series, um evento internacional, mas foi aqui em São Paulo, que estava com o tornozelo torcido e com os adutores feridos. Ou seja, estava fora de combate. Vou baixar um pouquinho. E a gente tratou ele por 2 dias antes da competição e ele foi para a pista e simplesmente ganhou o campeonato. Ou seja, ele estava fora de combate, com o tornozelo torcido e com dor nos adutores, foi para a pista e ganhou o campeonato. Aqui é a foto do campeão com o doutor. Esse outro rapaz, por acaso é amigo do meu filho, que também é skatista, ele, neste evento, ficou em 14º colocado. Por quê? Porque ele tinha uma lesão parcial do cruzado posterior. A gente tratou ele durante 3 meses, e só com, obviamente, seguindo com fisioterapia, reforço muscular e etc. Essa aí é a volta dele no Mundial, no mesmo ano, no ano passado, 2019, em Florianópolis, em que ele ficou em 3º lugar. E é outro candidato a campeão olímpico. Tem outros atletas, essa é a Andressa, do revezamento 4x100, que também tinha uma tendinite
de Aquiles e foi tratado pela gente. E agora algumas feridas. Essa ferida não é minha, é a ferida de um colega de Florianópolis que tratava esse paciente por 4 meses, numa clínica de feridas, com todos os cuidados, está vendo aqui, barreira de proteção para secreção, etc., mas com essa evolução em 4 meses de tratamento. E após o início do laser, 7, 14, 21, 28, 42 dias, a ferida cicatrizada, cicatrizada não, regenerado o tecido e a ferida fechada quase sem cicatriz. Como eu falei, a paciente não é meu. Quando os meus pacientes, normalmente eu retiro toda essa hiperqueratose, porque facilita a ação do laser e melhora o padrão da cicatriz. Esse é um outro exemplo, uma deiscência de uma mamoplastia estética, tinha uma prótese aqui embaixo. Essa paciente chegou aqui, ela não conseguia tocar na ferida. Por isso eu repeti em 3 dias a aplicação. Mas ela já voltou sem dor. E eu falei, por que essa ferida está limpa? Não, doutor, porque eu consigo tomar banho e lavar a ferida com tranquilidade. Então, e essa ferida evoluiu com 26 dias daqui para cá, sem dor e praticamente totalmente cicatrizada. Obviamente, a outra mama também tinha problema, teve o mesmo problema, mas também evoluiu muito satisfatoriamente. Esse também foi um dos casos iniciais, é uma prótese de joelho. Vocês veem que o laser não ultrapassa o negro, então eu tive que tirar a crosta, embaixo da lesão tinha isso. Lembra que eu falei, não é monoterapia, não substitui as outras coisas. Vocês estão vendo aqui a marca de uma placa de colágeno que essa paciente usava para proteger essa ferida. Por que eu fazia? Eu tirava a placa de colágeno, lavava a ferida, aplicava o laser. E a cada dia que eu tirava, ela aparecia desse jeito, ó, com essas diferenças. Por acaso, esse foi o caso que a gente publicou nessa revista internacional agora no começo do ano. Mas, semana a semana, a paciente vinha fechando a lesão e melhorando o seu padrão de granulação a cada dia, até fazer uma cicatriz dessa que quem olha essa cicatriz não diz que é aquela mesma lesão do início, né? Outras lesões são a lesão traumática de uma adolescente que também não deixava limpar, a evolução de uma úlcera de IVC, mais uma vez. Aqui ela tinha obstrução de cava ilíacas, desobstruímos a cava ilíacas, aplicamos bota de una e ela voltou com uma semana desse jeito. Começamos a aplicar o laser, ela evoluiu semana a semana até em 47 semanas, em 49 dias, 7 semanas, uma úlcera de IVC grave como essa, praticamente fechada. Essa é uma outra paciente, uma paciente com necrose bilateral das areolas, não foi do mamilo, foi das areolas, em que a gente, obviamente, também teve que retirar a placa necrótica, mas que após o início do tratamento, eu falei que trataria ela com 7 semanas, mas a evolução dela foi de tal forma que com 6 semanas ela tinha a mama, não estava bonita, mas pelo menos está cicatrizada. Agora ela vai fazer um enxerto, fazer uma tatuagem e vai poder tirar o óculos, o chapéu e a túnica que ela chegou no primeiro dia, se escondendo, provavelmente, dormindo a poder de antidepressivo, né, por conta daquela desastre inicial da cirurgia. Esse é um outro caso, um acesso para prótese de glúteo, em que a paciente tinha 57 dias de evolução, 35 sessões de hiperbárica, e a ferida estava desse jeito. Com um dia de laser, ela me ligou chorando, dizendo, doutor, eu não acredito que o seu colega fez isso comigo. Olha como é que está a minha ferida. 21 dias, a ferida totalmente cicatrizada. Você vê que começa a se formar pontes, a granulação vai afinando, superficializando e até fechar a lesão completamente. Esse é também uma das imagens lá do início, é um pé diabético, um paciente de 27 anos que começou com essa lesãozinha, chegou para a gente no serviço já desse jeito. A solução para ele foi, obviamente, a amputação desses 2 dedos. Uma sequência de tratamentos que envolveu internação de 33 dias, 25 sessões de hiperbárica, 3 trocas de curativo VAC, e ele ainda estava no 33º dia com essa lesão desse jeito. 27 anos de idade, empresário do interior do estado, microempresário, que precisava trabalhar. E a gente passou ele para tratamento domiciliar, uma vez por semana. Aqui vocês podem ver que já está em casa, né, aos armários do quarto dele. E a evolução com 83 dias, mais uma vez. Para mim, isso não é cicatrização, é regeneração. E ele me manda a foto mais um mês e meio depois. Ele era o atacante do time que ganhou esse campeonato lá na cidade dele do interior.
Um outro caso grave, uma lesão grave de um trauma ortopédico, que tinha indicação de amputação, mas foi feito um curativo com plástico estéreo de proteção e a gente aplicava o laser através do plástico de proteção. E a gente teve essa evolução daquela lesão, a ferida fechou, inclusive com crescimento de granulação sobre, obviamente houve um desvidamento aqui da parte do tendão perdida, mas um fechamento desse padrão aí, quase que total. Agora, tem algumas diferenças. Nós estamos falando de alta intensidade, alto comprimento de onda. Então, isso é classe 4, isso é atividade médica. Não, o meu fisioterapeuta, minha enfermeira pode fazer? Não, não pode. Quem tem que fazer é o médico, né? Então, é por isso que a gente precisa trazer essa aplicação para 2 a 6 minutos, porque a gente não tem condição de perder 40, 50 minutos fazendo aplicação ponto a ponto num doente à beira de leito ou em qualquer outra situação, né? Exatamente porque estamos falando de alta intensidade de energia e capacidade de provocar dano. Então, tem que ter responsabilidade médica por trás. Por isso, a gente criou o protocolo que o Rodrigo falou anteriormente, em que a gente tem uma consulta muito detalhada, onde a gente vai receber a indicação de um colega, que este colega preferencialmente deve acompanhar o paciente junto com a gente, com uma avaliação da lesão, análise de exames laboratoriais radiológicos, para definir se existem outras causas associadas que precisam ser tratadas, história e tratamentos anteriores. Além disso, ter aquilo que eu falei, interação com o colega. Geralmente a gente pede para que o paciente, antes de voltar para a próxima sessão de laser, ele faça uma consulta com o seu médico, até para avaliar a evolução dessa lesão, para que ele seja bem eleito e que tenha para o tratamento e que tenha um segmento adequado com todas as condições de análise seguidas. Outra situação que é necessária, porque nós estamos falando de alta intensidade e aplicação a nível profundo, é que o aplicador domine pelo menos conceitos básicos de ultrassom, para ele definir extensão, profundidade, tecidos vizinhos, presença de edema, inflamação, líquido livre, coleções subcutâneas, saiba localizar pontos de gatilho, saiba ver se tem um hematoma no trajeto do laser, porque se o laser bater em cima de um hematoma desse, ele vai provocar dano. Além disso, ter noções básicas, não é para saber dar laudo, mas ter noções básicas de ultrassom de ecodoppler vascular, para que você possa definir se o paciente tem uma TVP ou não, se você vai passar por uma artéria ou não, com uma placa, por exemplo, você pode provocar o deslocamento dessa placa. Então, tudo isso precisa ser bem analisado para que você tenha uma aplicação segura do laser, né? Porque o laser, ele é assim, ó, onde não tem cromóforo, ele não age, mas aonde tem, ele age com muita intensidade, né? Então, é para não provocar dano no paciente. Além da necessidade de exame físico, você tem que ver se o paciente não é isquêmico, se ele não tem uma úlcera de insuficiência venosa crônica, que precisa ser tratada, saber graduar o tipo de pele para que você não provoque dano superficial e você possa ajudar o aparelho a programar a melhor forma de tratamento, né? Ele tem 3 modalidades, o contínuo, o pulsado e o superpulsado, ou triangular, para peles tipo 4 a 6, né? Que ele diminui o ponto de entrada de energia, mas ele difunde mais internamente. E, obviamente, a gente faz um orçamento de um planejamento de tratamento. Doutor, quanto que é uma sessão? Eu não trato por sessão, eu faço um planejamento de tratamento. Obviamente, cada um vai adequar esses valores à sua condição local e se o paciente tem ou não um plano de saúde, se algumas partes desse tratamento podem ser supridas pelo plano de saúde, ou se você vai cobrar tudo particular. E no final a gente ainda coloca referências para que o paciente tenha todo o alerta, né, de que é uma atividade médica, que precisa de cuidados, etc., e que ele precisa ir com referências bibliográficas para ele saber de onde que está saindo essa ideia maluca desses médicos. Então, tanto para feridas quanto para lesões miotendíneas, a gente tem protocolos específicos de tratamento. Bom, na verdade, isso eu não sei nem como é que está o tempo aí, porque você vai falando, vai perdendo noção do quanto que você já falou, mas era isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que existam algumas perguntas para que a gente possa debater e conseguir chegar numa boa prática dessa técnica, né? Eu acho que
É importante a gente entender, o Rodrigo bem falou no início, que é preciso formação para isso. É preciso a gente ter segurança no que está fazendo, ter segurança no que está usando, e para isso a gente, até com a ajuda do Rodrigo Kikuchi, a gente está formatando um curso de preparação, onde a gente vai falar de tudo isso que eu falei aqui para vocês, de forma, não sei se rápida, mas falei muito, mas a gente fala desde edema, inflamação, desde o início do dano, passando por ação sobre organelas, resposta ao laser em cada fase da cicatrização, noções de ultrassom geral, noções de ecodoppler vascular e application de aparelho, e toda a condição para que todos nós possamos aplicar essa técnica de forma responsável. É isso, Roberto. Excelente, doutor. Como sempre, parabéns pela palestra, sensacional. Nós não temos pergunta. Acho que todo mundo entendeu tudo, ou entendeu tudo ou não entenderam nada. Verdade. Né? Ou entenderam tudo ou não entenderam nada. Porque nós não temos pergunta, e até pedi para o doutor Rodrigo intermediar essas perguntas, mas só teve elogios à sua palestra, não tivemos questionamento. Muito bom. É interessante, talvez, a gente falar, Roberto, que a BTL tem 3 formas de apresentação desse aparelho, né? Tem os aparelhos. Nós temos os modelos de 10, 20 e 30 watts de potência, tá? E todos podem ser utilizados com o sistema de scanning robótico, tá? Tanto de 10, de 20 e de 30. Todos eles são compatíveis com o sistema de scanning robótico. Teve uma pergunta aqui, Roberto. Perguntaram se tem algum curso para ensinar parâmetros para cada lesão. Veja bem, eu acabei de falar aí no final, a gente tem sim um curso de formação, ele vai ser, vão ser 5 módulos, cada módulo com 3 aulas, porque a gente, como eu falei, a gente vai falar de todas as fases, desde o dano até as fases de cicatrização. Nós vamos falar depois, isso vai ser dividido em 15 aulas, são 5 módulos de 3 aulas cada uma, e isso vai ser tudo em EAD, até aproveitando por esse momento de pandemia, não tem como a gente fazer de outra forma diferente, a um custo acessível, e para os que realmente se interessarem, gostarem da técnica e etc., a gente vai ter um módulo presencial, onde vai ter hands-on de ultrassom, vai ter aula teórica com um profissional de ultrassom, hands-on de ecodoppler vascular com um profissional renomado internacional, doutora Fanilda, minha amiga, de Doppler vascular, obviamente noções básicas, e application do aparelho, de todos os tipos de aparelho, e casos tratados. Isso será um módulo presencial, que também vai ter vagas limitadas por curso, por módulo, para que a gente não deixe ninguém sem ter uma boa capacitação. E esse curso vai ser certificado, né? Então, quem fizer esse tratamento vai ser certificado e vai poder aplicar isso em mais escala. Doutor, nós temos mais uma pergunta aqui do nosso speaker também, doutor Paulo Roberto. Se ele pode associar, ele diz que trata feridas de pé diabético com ondas de choque, e se ele pode associar isso com o laser, para acelerar o processo de cicatrização. A resposta é não só pode, como deve, porque, veja bem, nós estamos falando de 2 classes diferentes de bioestimulação, né? Então, lembra que eu falei, alguns dos meus casos, eu uso associação com coberturas, né? A gente tem alguns trabalhos que certamente o resultado trará impacto em proposição já na plataforma Brasil, que é exatamente para associar com essas situações. Ondas de choque não só para ferida, mas também para as lesões osteoarticulares agudas. A gente sabe que onda de choque para lesões agudas tem uma limitação. Muitos não toleram por dor ou mesmo pela necessidade de resposta que o equipamento não consegue dar naquele momento, mas a associação é perfeita, porque você vai juntar 2 condições de bioestimulação no mesmo paciente, né?
O Roberto pode falar muito, porque a BTL tem equipamentos de onda de choque focal e tem uma experiência boa para passar para a gente também, né, Roberto? Sim, sim. Eu acredito que as duas tecnologias se complementam muito bem. As duas funcionam muito bem. Doutor, nós temos outra pergunta aqui do doutor Eduardo, que é ortopedista. Ele está dizendo, com relação às patologias miofaciais, como o senhor tem utilizado que ele não tem bons resultados, os métodos são frustrantes. Doutor Como o senhor Eduardo, utiliza aí com doutor laser, Eduardo, né? doutor Eduardo, eu acho não, tenho certeza, por conta de alguns atletas, como eu mostrei aí na apresentação que a gente tratou, alguns deles tinham lesões por trauma, por exemplo, o Pedro Barros tinha uma torção, mas tinha dor miofascial, talvez por proteção ao tornozelo. Então, a gente tratou tanto a dor miofascial quanto a lesão. Obviamente, ele não tinha lesão, né? Ele tinha uma contusão e um edema ligamentar e tal, que provocava dor e dava restrição. E por esse motivo, a gente aplicou o laser exclusivo, pode ser exclusivo, ou pode transformar uma lesão que antes não era alcançável por outro método, como você falou, ortopedista, provavelmente deve usar outros métodos, aí sim passa a ser alcançável. Você tira a dor do paciente, um paciente que não tolera ondas de choque passa a tolerar. Então, por isso que eu falo que é fundamental e é primordial o segmento do doente semana a semana. Né? Eu trato o paciente hoje, tiro a dor dele, ele volta no ortopedista, ele considera que aquela lesão teria uma melhor resposta com onda de choque, siga com onda de choque. E aí a gente mantém a analgesia e bioestimulação também com laser. A somação, aí não tem overdose. É igual oração, bicho. Quanto mais reza, melhor fica o negócio. Joia, excelente. Bom, doutor, acho que era isso. Não temos mais questões, mais perguntas. Acho que todas foram respondidas. Temos mais elogios falando da sua palestra. Eu, em nome da BTL, gostaria de agradecer muito a sua palestra, o senhor ter aceitado o nosso convite mais uma vez, e agradecer ao Dr. Rodrigo Kikuchi também a sua presença aí, que elucidou bastante a evolução do laser. Ô, Roberto, mais uma Diga. colocação apenas. Eu vi um comentário de um colega aqui, é muita inovação para o interior de Goiás. Olha, rapaz, Sim. aonde tem dor, não tem inovação que chegue, não mesmo. Né? Só sabe, ó, isso é gritante, só sabe da dor quem tem. Quem não tem, fala que nunca teve dor. Eu tenho, às vezes, por isso que eu falo, o tratamento tem que ser passado até pelo resultado que a gente espera, completo. Olha, você tem uma dor, uma tendinopatia. Provavelmente, a semana que vem, você vai estar sem dor. Só que se a gente não seguir o tratamento, você vai perder a sequência de bioestimulação, você vai perder a sequência de regeneração e essa lesão vai retornar, porque o mecanismo de lesão provavelmente está lá ainda, com menos tempo. Então, você precisa concluir o tratamento. Outra coisa importante, um tratamento multiespecialidades. Você pode usar para diferentes profissionais. Então, aí você pensa, poxa, eu vou comprar um aparelho desse que tem um custo agregado, né? Não é baixo, obviamente, é um equipamento de grande diferenciação e de muita tecnologia, tem o seu custo, mas nova geração, tudo diferenciado. Então, mas é um equipamento que tem múltiplas aplicações. Você vai conseguir, diversificando os períodos de tratamento para as diversas especialidades, fazer com que esse equipamento te produza suficiente para que você tenha os custos dele amenizados ele se paga. Esquecido, né? Porque o custo é esquecido quando você começa a tratar. Na verdade, é um investimento, né, doutor? Na verdade, você está fazendo um investimento. E essa inovação, gostaria até de ressaltar aqui, não é uma inovação para o interior, porque nós temos clientes no interior de Goiás, em Anápolis, por exemplo, como o Dr. Joelinton, que está adquirindo a máquina através das suas palestras, pelos resultados que você tem apresentado. Então, tem público para ele se trabalhar isso sim. É lógico, tem que se trabalhar de maneira correta.
mas tem público para todos os tipos. Excelente. Certo? Bom, queria dizer aqui boa noite a todos. Olha lá, peraí, mais uma pergunta do Eduardo. Artrose de joelho, bons resultados? O feixe deve ser direto na região da lesão? Sim, excelente. Eu sou prova viva, eu tenho, apesar de ter 50 anos, eu tenho 110 quilos. Então, e fui atleta no início, né, dos estudos e tal, atleta amador, óbvio, né? Mas eu tinha uma lesão, tive cirurgias do joelho anterior por trauma e tive uma lesão importante no joelho. Ah, vai te tirar da cirurgia? Claro que não. Agora, a recuperação pós-operatória e o resultado para a situação de evolução pós-operatória é absurdamente diferente. Eu sou exemplo disso, vivo disso. Eu operei na semana de carnaval, em fevereiro deste ano. Não tomei sequer um comprimido de dipirona para dor, porque eu tinha o laser. Cheguei em casa, já comecei a aplicar o laser, ou seja, foi uma artroscopia higiênica, que eu tinha fragmentos de menisco, etc. e tal, e tinha artrose. Ainda não defini se a minha artrose, o quanto que está a minha artrose, porque a proposta é que a gente repita, agora está completando 6 meses, a gente repita a ressonância exatamente para comparar isso aí. A resposta, desculpa, quem veio foi o Paulo? Doutor Eduardo, não, doutor Eduardo. A resposta, Eduardo, o campo está escancarado para produção científica. Então, eu estou te falando um exemplo pessoal, uma resposta que eu tive com o tratamento. Não tomei nem dipirona, botava no máximo um gelinho uma vez por semana, mas era só laser. Eu fazia 2 vezes por semana no início, no primeiro mês, e a seguir, depois, uma vez por semana nos outros meses. E estou ansioso para ver o resultado da minha ressonância. O resultado, olha aí. Ó. Eu não tenho dor nenhuma no joelho hoje. Né? Tudo bem que o meu ortopedista é de categoria, talvez até esteja nos ouvindo, o doutor Miguel, mas, enfim, talvez a gente esteja abrindo, o campo está aberto. Eu estou te falando, eu tenho hoje na Plataforma Brasil 4 trabalhos apresentados, ou seja, pé diabético, cirurgia cardíaca, queimados e lesões osteomusculares. Né? Então, o campo está aberto. Não, ele é muito bom, ele funciona muito, muito bem, muito bem. Bom, eu acho que é isso. Não temos mais. Tem um questionamento aqui, doutora, deixa eu ver, do Paulo. Ele falou que utiliza o laser de baixa potência de 16 canais para acupuntura, tá? E onde as feridas têm origens patologias diversas. Ele quer saber se ele pode utilizar juntamente com o laser de alta intensidade, de baixa e de alta. Ô Paulo, não sei se você pegou a explicação que a gente falou sobre a questão intensidade. O diferencial que a gente está falando é entregar grande quantidade de energia em curto espaço de tempo. Com isso, a gente reduz a quantidade e o tempo das necessidades de aplicação. Se eu preciso entregar para uma lesão, isso é um ponto, tá? Eu vou chegar no segundo ponto já já. Se eu preciso entregar para uma lesão 500, 600 joules, se eu for fazer isso com LLLT, eu vou demorar talvez uns 4 dias fazendo, com laser de baixa potência. Eu não sei qual é a potência do seu equipamento. Mas o que a gente faz é entregar profundamente, coisa que o laser de baixa potência não faz. O laser de baixa potência, então, tem capacidade de penetrar mais do que 2, 3 milímetros. Então, não adianta você pensar em tratar a lesão articular com laser de baixa potência. Você vai ter um efeito que não é lá onde você quer, que é na cartilagem, que é no ligamento, né, que é na lesão profunda. Né? Então, essa é a diferença. Né? A gente aqui está falando, eu sempre falo isso, eu sou muito honesto, né, Roberto? Eu não estou aqui vendendo BTL, eu estou vendendo laser de alta intensidade. Por enquanto, só tenho BTL. Né? Mas já deixei claro que existem outros equipamentos, mas que você não consegue entregar a energia e o tratamento da mesma forma que você consegue com esse. Entendeu? E outra coisa, eu tenho na minha clínica 6 aparelhos de laser diferentes. 6. Né? Mas eu só uso, por exemplo, para fazer telangiectasias, lesões de pele invascular, eu uso o NDIAG 1064 de outra empresa. Mas é para aquela indicação. Para dor, para ferida, não é o melhor aparelho. Aí eu tenho que usar este aparelho. Então, é por aí. É caixinha de ferramentas.
É uma nova geração, não tem comparação à quantidade de energia, né, entre um laser de alta intensidade e um laser de baixa intensidade. Essa Doutor, temos pergunta, mais uma pergunta. Oi? essa pergunta é excelente. Fala aí. Mais uma pergunta do Dr. Paulo Roberto. Se tem alguma indicação de pacientes com lombocetalgia por estenose do canal? Veja bem, grande parte, talvez esteja nos ouvindo o Dr. Leandro Brown, que é presidente da Sobramid, presidente da Sociedade Brasileira de Laser, de Dor e Intervenção. Desculpa, de intervenção em dor. Né? Intervenção E em ele dor. trata tudo isso. A gente sabe que essas lesões, grande parte da dor e da sintomatologia é por conta de edema e inflamação. Estenose de canal diminui ou dificulta a vascularização para os nervos, aumenta a pressão sobre o nervo, aumenta o edema naquela região. Então, o que você faz para modular, o que o laser consegue para modular essa situação, às vezes retira o paciente do quadro álgico limitante. Esses pacientes podem estar travados na cama. A gente sabe que tem paciente que às vezes fica 1, 2 semanas travado, depois ele vai melhorando com o tempo. Está tratado? Não, precisa tratar, né? Mas com o laser, se ele chega travado, ele sai praticamente no mesmo dia destravado, por conta dessa modulação do edema e inflamação. Então a indicação, Paulo, é muito interessante. Os resultados são... E o melhor desse resultado é o seguinte: o paciente vai embora, na semana que vem ele volta com a tia, com a mãe e com a vizinha, porque é impressionante a resposta do sintoma doloroso, né, Roberto? Doutor, agora uma dúvida minha. Temos que ter algum cuidado com a raiz nervosa dessa região no ato da aplicação do laser? Veja bem, a ação do laser é distribuída por cromóforos. O nervo, ele é incolor, ele é branco, então ele tem pouca concentração de cromóforo. Então a ação do laser vai ser mais na periferia, relaxamento muscular, aumentando a vascularização e melhorando o edema. Menos sobre o nervo. Não tem dano direto no nervo, né? Então, por conta da quantidade de energia que chega nele. Por isso que a gente faz por cima da coluna, sem grande preocupação. Grandes problemas. Joia. Bom, agora sim, acho que é isso. Podemos finalizar. Queria agradecer mais uma vez aqui, doutor, pela sua excelente palestra, pela sua disponibilidade aqui conosco. Tá? Agradecer ao doutor Rodrigo também, novamente, pela sua grande apresentação. Diga. Me permite só compartilhar a tela mais uma vez para Claro, gente você manda. Para a gente colocar o endereço do site. Como eu falei para vocês, Sim. em todos os slides tem o código de QR barra, Code. o QR Code. Lá tem o caminho para vocês terem todas as informações sobre o curso, entenderam? Então, deixa eu só achar aqui. E aí para o povo saber. Então, esse é o QR Code, esse é o nosso site, rioprotocol.com.br. Lendo esse QR Code já entra direto lá no site e lá tem, pode deixar questionamentos ou endereço para retorno, que a gente vai dar o retorno com toda tranquilidade, ok? Era isso, Roberto. Joia, excelente. Bom, queria aqui me despedir, boa noite a todos, foi um prazer aqui estar com vocês. E a semana que vem tem mais, doutor? Daqui 2 semanas, né? É dia 4, né? 2 semanas. Dia 4. A gente pode disponibilizar, vai ser basicamente uma apresentação semelhante, mas é para um público um pouco maior que é da América Latina, né, Roberto? A solicitação. Vamos falar aí para toda a América Latina, para o pessoal da Latam, sobre a sua experiência com a aplicação do laser. Bom, boa noite. Tudo de bom, até a próxima. Obrigado a todos aí pela paciência. Pela atenção, imagina. Boa noite, doutor. Até logo.